Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, é um prazer estar gravando mais esse vídeo para vocês e nessa oportunidade a gente vai meditar juntos na terceira lição da nossa escola bíblica dominical, tá? Você que já tem a sua revista sabe que esse é o dia que nós vamos conhecer um pouco melhor o Salmo de número 23. Esse salmo que é muito conhecido, talvez dos salmos o mais conhecido da Bíblia, um dos textos da Bíblia mais lidos, mais conhecidos e também mais decorados, né? Contudo, meus irmãos, eu penso que não basta a gente conhecer somente o Salmo 23 palavra por palavra, decoradamente, mas a gente precisa transformá-lo num dos textos mais pensados da Bíblia, num dos textos mais discernidos. Decorar as palavras é muito fácil de fazer. Agora, você refletir, pensar, principalmente você ouvir Deus falar através desse texto, requer um pouco mais de paciência, né? Você precisa praticar o hábito que os reformadores falavam da contemplação, da meditação, né? A palavra de Deus é um texto que precisa ser meditado. E eu acho muito oportuna essa lição, onde nós juntos vamos meditar, né, segundo o direcionamento do autor da revista e também do Espírito Santo, obviamente, para que a gente perceba, né, o quão rico e importante são essas palavras para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual, né? Eu penso que esse simples vídeo vai abençoar a sua vida e vai fazer você se inteirar um pouco mais daquilo que está sendo revelado nesse texto que já é muito conhecido e agora, além de conhecido, vai ser um texto muito importante para a nossa vida espiritual, tá bom? Bom, então, quem tem sua revista, pegue a sua revista, quem não tem, pegue a sua Bíblia e vamos juntos fazer a leitura do Salmo 23 antes de fazer alguns comentários, tá bom? Bom, para iniciar, vamos fazer a leitura de todo o resto do texto de referência, que é o Salmo 23, tá bom? Então, eu vou ler conforme consta na revista, é uma versão clássica, tá bom? Acredito que de acesso a todos vocês. Eu vou ler e em seguida a gente vai bater um papo sobre esse maravilhoso texto da Palavra de Deus, tá bom? Então, leamos juntos Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim diz a palavra de Deus através desse lindo salmo. Eu não sei se você já parou para se perguntar, mas o que faz esse salmo ser um salmo tão especial, tá? Então vamos tentar pegar um pouquinho do início, tá? Esse salmo, ele, pela tradição, ele é atribuído a Davi, tá? O que faz todo sentido, porque a gente sabe que Davi, antes de ser o monarca que foi, o maior rei da história de Israel, ele, na sua infância e adolescência, ele era o responsável, o cuidador, né, o guardador das ovelhas da sua família, ou seja, a atividade principal, né, diária de Davi era de pastor de ovelhas, e a Bíblia o descreve como pastor de ovelhas, né? Então, a gente já tem esse registro nas Sagradas Escrituras que fala sobre essa atividade anterior de Davi ao trono de Israel, tá? Deixa eu só salientar aqui uma coisa com vocês. Quando a gente lê o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o que está escrito lá? Que a Bíblia é um livro que não foi composto por vontade humana,
por sabedoria humana, tá? Mas homens, eles foram usados da parte de Deus para registrar tudo o que nós temos acesso nas Sagradas Escrituras, tá? Então, a Bíblia, ela é um livro divino, um livro da sabedoria de Deus, que é transmitido aos homens através da instrumentalidade de alguns homens, tá? Ou seja, todas as pessoas que foram usadas para transcrever o texto bíblico, para escrever, para registrar a Bíblia Sagrada, são homens diferentes, tá? Talvez nacionalidade diferente, de origens diferentes, no caso, temperamentos diferentes, né? Inteligências diferentes, histórias diferentes. E Deus, ao usar cada um desses homens, Deus ele preservou, tá, algumas particularidades desses homens. Da mesma forma que eu pego uma caneta azul, escrevo no papel e sai na cor azul, eu entendo, porque essa é a caneta que eu escolhi, então eu preciso manter as características daquele instrumento, dessa caneta que eu estou registrando no papel. Assim Deus, ele permitiu, né, a permanência de algumas características pessoais de cada um desses instrumentos. Quando a gente vê Davi escrevendo esse salmo, a gente está vendo que Deus ele está permitindo com que Davi registre uma percepção dele baseada na sua história particular. Davi aqui ele está compondo uma metáfora, tá? Essa comparação, porque ele quer mostrar que para nós, seres humanos, Deus ele é tão importante assim como um pastor é importante para as suas ovelhas. Isso é uma metáfora. Davi ele tá dividindo com a gente um pouco da sua percepção, né? Um pouco assim da sua história e da sua experiência no pastoreio de ovelhas. Ele diz, olha, Deus ele é tão bom, Deus ele é tão magnífico, se relaciona de uma maneira tão interessante conosco, que se assemelha a um pastor que se relaciona com as suas ovelhas. E a relação de um pastor com as suas ovelhas é muito importante para a gente conhecer o contexto desse salmo, o que está se passando e por que esse salmo se torna um salmo tão especial. Isso faz absolutamente todo o sentido, tá bom? A primeira coisa que eu posso ressaltar para vocês a respeito do porquê que esse salmo é tão importante, veja bem, logo no primeiro verso do Salmo 23, Davi vai dizer o seguinte, ó, o Senhor é o meu pastor. Tá? Vamos ficar só aqui, vamos ignorar por hora o restante desse versículo. Por que Davi está dizendo o meu pastor? Bom, o historiador Dr. Rodrigo Silva ele trouxe uma informação muito interessante, tá? E eu quero dividi-la com vocês. Diz o seguinte, não existia, tá? E até hoje muito pouco se faz comércio de ovelhas entre pastores. Não existe, tá? Não tinha aquele hábito de fazer um escambo de ovelhas, não tem como. E por que isso não acontece? Porque ovelhas, tá? Elas se identificam tanto com seus donos que eles não se acostumam, tá? No caso de haver a troca de um pastor. Não tem como a gente determinar cientificamente se a ovelha é um animal que tem sentimentos, tá? Provavelmente os animais, né, num todo, no geral, eles tenham emoções. Os sentimentos é um passo posterior, né? É o resultado das emoções que você sente. Então, os animais eles sentem tensão, né, medo, mas a gente não sabe se isso progride para se tornar um sentimento, amor, por exemplo. A gente não sabe se um cachorrinho é capaz de amar o seu dono. Cientificamente isso não é provado, embora muitas pessoas tenham experiência com os seus animais que deixam a gente, né, até perplexo em alguns momentos. Mas, enfim, uma ovelha, ela se identifica tanto com o seu dono a ponto de, se ela trocar de pastor, ela sequer conseguir ser alimentada por um outro pastor. Então, por exemplo, eu sou pastor de ovelhas. Se eu recebo, se eu compro, né, ou se eu troco minha ovelha com outro pastor, e agora eu tenho no meu rebanho uma ovelha que não estava acostumada comigo,
é muito provável que se eu tentar dar água para ela, ela não vai querer beber. É muito provável que se eu tentar dar comida para ela, ela não vai querer comer. Porque mais do que a comida, mais do que a água, importa quem está abastecendo essa ovelha. E olha só que interessante, irmãos. Davi está dizendo o seguinte, olha, o Senhor é o meu pastor. Eu admito ser direcionado, dirigido por Ele. Eu admito ser alimentado por Ele. Eu admito que minha sede ela seja saciada através da vida e das mãos desse pastor. Olha o que esse Davi está dizendo. Olha, eu admito que somente Deus é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Aqui é uma questão de pessoalidade. Uma aplicação, irmãos, que a gente pode fazer é no seguinte sentido. Quem é que te alimenta hoje? Quem é que te sustenta hoje? Porque uma ovelha, ela não admite ser ovelha de dois pastores. Então você não pode ser alimentada e sustentada por Deus e alimentada e sustentada por um outro pastor que não seja Deus. Ou é um, ou é o outro. Se você come daquilo que o mundo oferece, o seu pastor é o mundo. O seu pastor é o secularismo, é o mundanismo. São as comidas que vêm dessa origem. Se elas são o seu alimento diário, se elas são o que te sustenta, significa que o seu pastor não é Deus. Então a gente precisa analisar de onde vem a nossa fonte de recursos. Quem é o nosso pastor de fato? Davi admite que é Deus. Eu penso que, exatamente como ele, nós devemos ser pastoreados exclusivamente pelo guarda de Israel, pelo Senhor dos Exércitos. Amém? Bom, outro ponto muito interessante que ele vai dizer logo também no mesmo texto é o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, essa segunda parte é uma parte mais interessante, que entra um pouquinho de crítica textual. Por que eu digo crítica textual? Na maioria das Bíblias em português, esse texto foi traduzido, eu não vou dizer equivocadamente, porque o trabalho de tradução das Sagradas Escrituras é um processo demorado, árduo, normalmente feito por um colegiado. E se esse texto veio parar na nossa Bíblia dessa forma, é porque várias pessoas pensaram juntas. Contudo, já existem outros textos da Bíblia em português que não trazem o versículo com essas palavras. E por quê? Eu vou explicar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A interpretação imediata que vem na nossa mente é que se eu tenho Deus como meu pastor, logo ele vai ser provedor e nada me faltará, né? Então, se eu preciso de comida, de arroz, de feijão, se eu preciso de água, se eu preciso de um teto, tudo necessário para a minha subsistência vai ser concedido pela bondade, pela fidelidade desse pastor, tá? E a gente sabe que na Bíblia, um dos nomes para Deus é Jeová Jiré, Deus provedor, tá? E a gente vai ver na descrição desse salmo que, de fato, Deus ele provê pastos verdejantes, água tranquila, etc. Então, tudo levaria a crer que esse segundo trecho do primeiro versículo fala do caráter do Deus provedor, e não é. Tá? Quando você lê esse texto no hebraico, no original, na língua original onde esse texto foi escrito, o correto é o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É muito diferente, tá? Dá até um choque na nossa cabeça, porque veja bem, nada me faltará sugere, tá bom? Nessa tradução, sugere que está falando de um Deus provedor. Contudo, o original não fala de provisão, fala de suficiência. Porque veja bem, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Se o Senhor é meu pastor, ele é suficiente, ele é
tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu amo. Ele é tudo que é necessário para a minha existência. Então, assim, não importa o contexto, não importa o entorno. Se o Senhor é meu pastor, isso para mim é o que basta. Isso para mim é o que importa. Quando a gente lê na carta de Paulo, capítulo 3, versículo 11 da carta aos Colossenses, ele está dizendo que Cristo, ele é tudo em todos. Ou seja, irmãos, tanto Davi no Antigo Testamento como Paulo no Novo Testamento, na carta aos Colossenses, está trabalhando a doutrina da suficiência de Cristo para nós. Tá? Então veja bem, se Cristo é o nosso pastor, se é Ele quem me alimenta, se é Ele quem me sustenta, se é Ele quem sacia minha sede, eu não preciso de mais nada. Tenho Cristo, eu já tenho absolutamente tudo que eu preciso para a minha existência, para a minha subsistência, para a manutenção da minha vida. Oh, glória a Jesus! Isso é maravilhoso, tá? Então, assim, por mais que seja verdade que Deus ele é provedor, ele é abençoador, o Salmo 23 não está falando somente dessa característica de Cristo como nosso pastor, mas está falando da suficiência de Cristo como nosso pastor. E essa é a pergunta também que eu faço para todos nós, para mim, para os irmãos que estão assistindo esse texto. Cristo ele é suficiente? Porque veja bem, irmãos, a gente condiciona muito a nossa relação com Cristo como uma relação cultica. Eu vou à igreja, eu adoro a Jesus, eu louvo a Jesus, mas no meu dia a dia, sabe, tem horas que eu dependo muito de mim mesmo. Tem horas que a suficiência da minha vida não está em Cristo, mas ela está em coisas diversas. Quem sabe eu tenho muito mais fé no meu trabalho, no sustento através do meu trabalho, do que em Cristo. Talvez eu confie muito mais no sustento e na provisão dos meus pais para comigo do que em Cristo. Então a gente vai criando para nós outros pastores, de modo que o supremo pastor, que é Cristo, não é mais suficiente. Então a gente precisa cantar esse salmo, orar esse salmo conforme o original. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Ele é suficiente para nós. Amém? Então, essa é uma verdade que já começa a fazer do Salmo 23 um salmo muito, mas muito especial para nossas vidas. Tá bom? Bom, continuando aqui com entrando aqui, na verdade, dentro dos tópicos da lição, por mais que a gente tenha entendido que Cristo é suficiente, mas o nosso Deus, o nosso pastor, ele também é muito bondoso, tá bom? E ele nos concede bênçãos maravilhosas. E o autor da revista, ele ressaltou aqui 3 dessas grandes bênçãos que o Cristo, como nosso pastor, nos concede, tá? Então, eu vou resumir os tópicos para o vídeo não ficar muito extenso, mas veja bem, a primeira bênção que Cristo, como nosso pastor, nos concede é a bênção do descanso, tá? Você vai ver aí, logo no versículo 2, o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. Então, ele nos permite deitar, né? Significa repousar, descansar, tá bom? Então, Cristo ele nos permite descansar. Agora, olha que maravilhosa é a palavra de Deus, porque quando a gente vai descobrindo as Sagradas Escrituras, né, e vendo a revelação no todo, a gente descobre que o nosso descanso, né, não é exatamente um lugar específico, mas o nosso descanso é em alguém. Se você ler o texto de Hebreus no capítulo 4, você vai ver ali a revelação de que Cristo ele é o nosso descanso. Não é? Quando você olha o Salmo 3, deixa eu até abrir a minha Bíblia aqui, esse foi um dos salmos que nós, inclusive, meditamos nessas nossas leituras diárias. Né? O Salmo 3, versículo 5, diz o seguinte, veja: eu me deito e durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Então Deus, né, no caso o Senhor Jesus Cristo, né, que é Deus,
ele tem compromisso com o descanso do nosso corpo, inclusive. Ele nos faz deitar em verdes pastos, ou seja, ele nos leva no local possível de descansar, num local de calmaria, num local de conforto, num local onde ele dá ali o suporte necessário, o cuidado necessário para que o nosso descanso exista. Então vocês vejam que a gente não procura descansar em qualquer lugar, não é verdade? Algumas pessoas não conseguem descansar em locais que tem alguma luz. Outras pessoas não conseguem descansar em lugar que tem barulho, né? Outras pessoas não conseguem descansar em lugar que está quente demais, outras em lugar que está frio demais. Mas tanto na temperatura, quanto na luminosidade, quanto no conforto, Jesus Cristo está dizendo, olha, eu sei que você precisa de descanso e eu tenho um lugar preparado para você. Porque o deitar em verdes pastos, veja bem, o que acontecia? Quando o pastor ele saía do aprisco junto com as suas ovelhas, naquela situação em que Davi escreve o Salmo, era normal que eles atravessassem desertos. Então são travessias de muitas horas, muito longas. Então as ovelhas, evidente que em alguma hora elas ficariam muito cansadas. Só que em determinados locais que o pastor já conhecia, existiam oásis, pastos verdejantes, locais ideais para que as ovelhas pudessem descansar, habitar por um tempo, se alimentar, se refrescar. Então, meu irmão, se existe algum momento de provação na sua vida, se você talvez está cansado, se você sente que está caminhando há muitos dias, há muito tempo ou há muitas horas, se Cristo é o seu pastor, chegará um momento na sua vida que ele vai te direcionar a pastos verdejantes, porque ele sabe que você precisa de descanso. Porque a nossa jornada ela é contínua. Existe uma caminhada ainda muito longa pela frente. Então, confie no Senhor Jesus Cristo, confie no seu pastor, porque ele tem descanso preparado para você. Só que haverá um dia onde nós descansaremos nele plenamente, eternamente. No dia que ele vier nos buscar, nós entraremos juntamente com Cristo para o seu eterno gozo. E lá será o lugar da nossa habitação para todo sempre, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Além do descanso, né, em verdes pastos, diz aqui, diz aqui o segundo tópico, que ele concede refrigério para a nossa alma, tá? Porque veja bem, existem descansos que são exclusivos ao corpo. Né? Meu corpo está cansado. Ontem, por exemplo, eu participei de um mutirão e a gente cavou uma sapata, derrubou parte de um barranco e o meu corpo ele ficou muito cansado. Então eu cheguei em casa, tomei meu banho, me alimentei e dormi, porque o meu corpo precisava de descanso. Então, para isso a cama era o suficiente, um travesseiro era o suficiente. Assim como os pastos verdejantes para ovelhas são o suficiente. Mas existem algumas situações que descansar o corpo não é suficiente. Existem situações que a nossa alma fica aflita, que o nosso coração ele fica muito temeroso, que ele fica abatido. Né? Tem horas que a nossa mente ela não desliga, não consegue sair daquele problema, não consegue focar em outra coisa. Então, quando a Bíblia, né, no Salmo 23, diz que Deus concede refrigério à alma, está dizendo que aquele que tem fidelidade com o nosso descanso, com o nosso corpo, ele também refrigera a nossa alma. Ou seja, Deus ele cuida das duas coisas. Ele quer que a sua ovelha fique com o corpo sadio, mas quer que a sua ovelha também fique com a alma sadia. Então isso aqui está falando de equilíbrio. Deus ele cuida do homem de uma forma completa, na sua plenitude. Tá bom? Eu posso assemelhar isso ao caso, meus irmãos, de
por exemplo, a gente assiste, né, na igreja, graças a Deus, algumas famílias com cestas básicas mensalmente. Eu não sei dessas famílias quantas são de famílias não cristãs, mas não faria sentido nenhum, por exemplo, eu alimentar o corpo dessas pessoas, alimentá-las com alimento, sem também pregar a palavra de Deus a ela. Porque assim como Cristo, como nosso pastor, ele tem compromisso com o nosso corpo e com a nossa alma, ao pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa alimentar o corpo e a alma dessas pessoas também, do mesmo modo. Então não faria sentido, por exemplo, fazer uma cesta social, uma ação social, distribuir alimento a moradores de rua, sopa, né, aos mendigos, sem que isso seja também uma estratégia de evangelização a eles. Então precisamos nos preocupar com o corpo e nos preocupar com a alma. E o contrário, da mesma maneira. A gente não pode se colocar numa situação onde a gente prega a palavra de Deus, alimenta a alma das pessoas enquanto o corpo perece, enquanto o corpo está vazio. Não é? Às vezes a gente vai visitar uma família, fazer um trabalho evangelístico na casa de alguém e a gente percebe que ali não tem remédio para curar o corpo. A pessoa precisa de um médico. E a igreja, ela precisa ter essa vocação pastoral, essa vocação de levar as pessoas tanto a um lugar de descanso para o corpo, quanto a uma palavra que possa trazer refrigério à alma. Então, se o corpo precisa de alimento, alimento. Se o corpo precisa de remédio, remédio. Se a alma precisa da palavra de Deus, venha com a pregação do Evangelho da palavra de Deus. Cristo age assim conosco. Nós agora precisamos repassar da mesmíssima forma esse formato para o mundo, cuidar do corpo do mundo, cuidar da alma do mundo, não é? Então a gente precisa fazer a nossa parte para que o mundo em que vivemos seja um mundo de pessoas sadias, por dentro e por fora. Amém? Bom, então o pastor cuida do nosso descanso, cuida da nossa alma, mas ele também está presente nas horas difíceis, tópico 1.3 da lição. Né? O texto do Salmo 23 vai dizer o seguinte, lá no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Se você pegar um mapa, talvez alguma foto, né, daquela região onde Davi era pastor, segundo Hernandes Dias Lopes, na região de Belém, ali existiam vales, existiam montes, caminhos estreitos, tá? Eles passariam assim por estradas assim muito estreitas à beira de precipícios. Então, muito provavelmente, quando o Davi ele se refere a Vale da Sombra da Morte, ele está dizendo de lugares onde as ovelhas passariam e que qualquer escorregão poderia ser fatal. Tá? Só que, olha, veja bem, aqui vai dizer o seguinte, por mais que a ovelha passe por esses locais, ela passa sem temer somente pela presença do pastor juntamente com elas. Por quê? Porque a presença do pastor traz segurança ao rebanho. Isso me faz lembrar de um poema muito antigo chamado Pegadas na Areia. Não sei se os irmãos já ouviram. Eu não tenho como recitar todo o poema, não tenho nem habilidade, né, para isso, né? Não sei declamar, mas a história desse poema diz que certa vez uma pessoa estava caminhando na areia, né, e olhando para trás via suas pegadas. E ao lado das suas pegadas, né, estavam umas pegadas maiores também. E a gente entende que essas pegadas é de Deus que está caminhando junto com essa pessoa. E está ali, ela olha para trás, olha o mar tranquilo, sereno, olha para trás e vê 4 pegadas na areia. De repente, as coisas começam a se revoltar, o mar ele começa a ficar agitado, as tribulações da vida dessa pessoa começam a aparecer, vêm as dificuldades, etc. Né? Aquilo que a gente já conhece e aquilo que a gente também já passa normalmente nas nossas vidas. E nesse momento de maior tribulação, quando essa pessoa olha para trás,
ela não vê mais 4 pegadas na areia, ela vê somente 2 pegadas. E o tempo passa e ela olha para trás e 2 pegadas e se pergunta, meu Deus, mas que luta e tal. De repente, quando a coisa melhora, ela vai orar a Deus e vai dizer o seguinte: ô Senhor, naquele momento que o mar estava revolto, que as tribulações vieram, eu olhei para trás e só tinha 2 pegadas na areia. Onde é que o Senhor estava? E Deus diz o seguinte: onde é que eu estava? Eu estava com você no colo, aquelas pegadas eram as minhas. Então é exatamente assim que Deus ele age conosco. Esse poema, né, esse texto, Pegadas na Areia, ele revela muito a maneira com que o pastor lida conosco, né? Se preciso for, ele vai carregar, vai por longas horas carregar a ovelha no colo. Assim acontecia quando uma ovelha estava ferida, quando uma ovelha estava cansada, quando uma ovelha estava ficando muito para trás. Então, as ovelhas, eles são... É interessante ali o grupo de ovelhas, porque são animais que eles só conseguem viver em grupo, viver bem, viver com qualidade em grupo. E o pastor sabe disso. Portanto, se uma ovelha começa a ficar cansada e começa a ficar para trás, ele sabe que ela não consegue se defender, ele sabe que ela não consegue se virar sozinha, então precisa da atuação do pastor. E a ovelha sabe que ela pode passar por qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque o pastor a defende, o pastor está ali para poder dar todo o suporte que é necessário. Então, em Cristo, meus irmãos, na nossa vida nós temos o descanso que Ele nos concede para o corpo, o refrigério para a nossa alma e a sua gloriosa presença. Então veja que isso não é pouca coisa. Então são verdadeiras as palavras do primeiro verso, que diz que se Cristo é o nosso pastor, realmente a gente não sente falta de mais nada. Tudo que a gente precisa, as coisas essenciais, as coisas vitais, Ele nos concede. Amém? Então, continuando aqui com a leitura da nossa revista, o tópico ponto 2 fala sobre as necessidades das ovelhas. Então, agora o foco já não é mais exatamente o pastor em si, mas a necessidade da ovelha que é atendida por esse pastor. Ok? Bom, em primeiro lugar, aliás, deixa eu ler aqui os 3 tópicos, né? E a gente faz algum breve comentário. Primeira necessidade de proteção. Segunda necessidade de direção. E em terceiro lugar, necessidade de provisão. Então, veja bem, com relação à proteção, a gente vê que, no versículo 4 também, diz o seguinte, por mais que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Bom, aqui a gente tem a presença de 2 instrumentos, vara e cajado. Contudo, alguns historiadores vão dizer que vara e cajado são, na verdade, o mesmo instrumento, só que com uma adaptação. Então, o pastor ele tem uma vara com uma ponta, talvez afiada, que serve justamente para poder espantar animais, né, para poder... Na chegada de algum malfeitor, algum animal, né, algum lobo talvez, não sei os animais que atacaram as ovelhas, a Bíblia traz relatos de leões, né, enfim. Então você vê que são animais ferozes e precisavam ser atacados com uma força a mais, né, e a vara ela tinha esse objetivo de servir como arma para o pastor. Mas, segundo alguns historiadores, e o Dr. Rodrigo Silva é um deles, diz que nessa vara, que era usada como arma, que você adaptava uma ponta diferente, transformando essa vara em cajado. E esse cajado ele tinha uma ponta, né, semelhante à ponta de uma bengala, que serviria para, numa situação de uma ovelha cair num penhasco, de ficar agarrado em algum lugar, ele conseguir puxar para perto de si essa ovelha, esse animal que estava em situação de perigo. Então, a proteção que Deus nos concede é idêntica a essa proteção que o pastor dá às suas ovelhas. Em primeiro lugar, afastando o mal e nos recuperando em situação de perigo.
Porque existem ovelhas que são arredias, que elas se afastam do rebanho, né? Que elas se enroscam em arbustos, em algumas folhagens, acabam estragando o seu pelo. E isso é muito ruim, porque o pelo da ovelha ele é muito valioso, e se tem um pelo danificado, essa ovelha passa a não valer muita coisa, né? Passa a não dar lucro para a família ou até mesmo para o seu próprio pastor. Então, assim, o ideal é que, além de, lógico, de preservar a vida, é de preservar os valores da ovelha. Assim, irmãos, como nós somos dotados de valores que o Senhor colocou em nós. Então, às vezes, a gente se coloca em situações que esses nossos valores, eles se perdem, né? A gente acaba não exercendo a vocação que o Senhor nos deu. Não é? A gente está na casa de Deus, a gente tem uma série de situações para poder trabalhar no reino de Deus e exercer algum benefício para alguém ou para a coletividade da igreja. E de repente a gente começa a se desviar para outros locais, fazer aquilo que o Senhor não quer que façamos. Não é? É o caso do filho pródigo, por exemplo, que tinha todo o benefício da herança do seu pai e decidiu gastar isso no mundo, perdeu os seus valores no mundo. Não é? É você destinar aquilo que é sagrado, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te presenteou, em situações espúrias. Quem sabe você tem uma bela voz, e no lugar de você dedicar essa voz ao louvor a Deus, você dedica essa voz para o seu próprio benefício, para se tornar conhecido, para ficar famoso, para arrecadar dinheiro. Né? E às vezes a gente tem que se perguntar para que serve a vocação que Deus nos deu. Existe, irmãos, uma série de grandes pregadores no Brasil, pregadores excelentes, muito bons, que eles poderiam ganhar muito dinheiro no mundo como palestrante, como coach, fazendo qualquer coisa do tipo, mas eles resolveram dedicar o dom da oratória para a pregação da palavra de Deus. Eles não querem perder os seus valores, eles não querem se desperdiçar. Não é? Então, nesse sentido, a gente pode seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que era um homem inteligentíssimo, catedrático, um filósofo, podemos dizer assim, mas ele preferiu ser reconhecido na história como alguém que foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e depois do próprio Jesus, sem dúvida nenhuma, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é a maior figura que nós temos de notícia. Tá? Então, sejamos assim nós também, não desperdicemos os nossos valores com as coisas do mundo. Contudo, mesmo que alguma coisa aconteça, mesmo que a gente seja seduzido por algo no mundo, o Senhor ele usa o seu cajado para nos proteger, ele nos traz para perto novamente. Não é? Então, não somente nos traz para perto, mas ele espanta o mal. E o pastor Adriel, né, o autor dessa revista, ele fala um ponto aqui muito interessante, eu sublinhei e vou citar aqui para os irmãos, diz o seguinte: Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Olha que coisa maravilhosa. Davi ele não confiava no seu dinheiro, não confiava no seu poder, não confiava no seu trono, não confiava no seu exército. Antes de qualquer coisa, Davi confiava na proteção de Deus, na proteção do Senhor sobre a sua vida, tá? Ou seja, Davi ele não era autossuficiente. Davi, como toda ovelha agia com muita dependência. É exatamente por isso, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que vai alcançar o reino dos céus aquele que se comportar como uma criança. Tá? E por que o próprio Jesus Cristo no Novo Testamento ele faz essa analogia? Porque uma criança ela é dependente dos seus pais. Né? Ela come se o pai lhe der comida. Né? Talvez a criança pode ter o berço mais confortável do mundo, mas não tem lugar melhor para uma criança dormir do que no colo da mãe, do que no colo do pai. A criança ela quer ser cuidada por alguém. Assim é uma ovelha, assim é uma criança, assim somos nós, ou pelo menos devemos ser. Então, abandonemos qualquer postura de autossuficiência da nossa parte e vamos descansar no Senhor. Vamos aguardar proteção, cuidado da parte dele, tá? Porque é isso que ele tem para nós. Amém? Bom, outro ponto, necessidade de direção.
Eu não sei se você sabe, mas as ovelhas, elas são tipo eu, assim, ó, precisam de óculos. São animais que não enxergam bem, tá? As ovelhas, elas não têm essa acuidade visual. Então, o pastor, para ele ter certeza de que as ovelhas estão o seguindo, ele desenvolveu algumas técnicas, né? E uma delas é através da voz. Então, o pastor, ele grita, ele canta, ele vai chamar a atenção das ovelhas para que as ovelhas possam segui-lo e assim serem direcionadas no caminho. Isso é muito interessante, porque quando uma ovelha não consegue enxergar o caminho, ela sabe que tem alguém que a direciona, tá? E eu acho muito legal porque a gente vai olhar no Salmo 37, no versículo 5, também um versículo muito conhecido da Bíblia que diz: entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, veja bem, eu não enxergo o caminho, mas eu ouço a voz daquele que me direciona para o caminho e nele eu confio. Irmãos, em outras palavras, o nome disso é fé. Eu não vejo por onde eu estou passando, eu não vejo por onde eu estou indo, mas eu confio em quem está me dirigindo. Isso é maravilhoso. Porque vão existir situações na nossa vida que a gente não vai enxergar a luz no final do túnel, não. A gente não vai ver o resultado, a gente não vai ver o final, a gente não vai prever, a gente vai ficar só naquela situação de tensão. Porém, com a bênção da presença do pastor entre nós, a gente sabe que o nosso fim com ele não pode ser outro senão um fim de vitória, senão um fim abençoado. Porque nós estamos no seu caminho, na sua direção, ouvindo a sua voz. João capítulo 10, versículo 27, vai dizer o seguinte, olha, vou até abrir a Bíblia aqui para a gente poder ler junto, na íntegra, esse texto. Inclusive, mantenha a Bíblia aberta, se possível, no texto de João, que a gente vai fazer algumas considerações por lá também. Ó. João 10, 27. Ó, vou ler 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Estas, ou seja, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você não conhece a voz do seu pastor, é porque você não é ovelha dele. Se você não ouve a voz de Deus, é porque você não é ovelha dele. Se você não é ovelha dele, não tem como você dizer que está nos caminhos do Senhor. Isso é problemático, isso é grave. Então, esteja na direção de Deus, viva a direção de Deus e entregue seus caminhos nas mãos do Senhor. E caminho, irmãos, é uma metáfora para trajetória. Caminho é uma metáfora para maneira de viver, para modo de vida, né? Estilo de vida. Então, que estilo de vida a gente tem levado? Dependendo da resposta, a gente vai saber se você está no caminho do Senhor e se Ele é seu pastor ou não. Então, pense nisso, reflita, tá? Reveja os seus hábitos, reveja as suas atitudes e se pergunte se de fato você é uma ovelha do aprisco de Cristo. Amém? Tópico 2.3 fala sobre necessidade de provisão. Talvez até por não conseguir enxergar, o autor aqui da revista está comentando que as ovelhas não conseguem discernir nem o que se alimentar, nem o que é erva própria para consumo e o que é venenoso. Então veja bem o que acontece quando a ovelha decide se alimentar por conta própria. Isso é sério. Outro dia eu estava conversando até com o pastor Itamar e a gente estava conversando, né, dentre outras coisas, o quanto que existe veneno, né, sendo jogado em algumas igrejas por aí. Quando homens tentam fazer o papel de Deus, irmãos, tudo dá errado. Não é o homem que alimenta a igreja. É o Senhor da igreja, o pastor da igreja que alimenta a igreja. E para isso, ele já deixou a sua palavra como alimento. Então não se alimente de nada que venha fora da Bíblia. Não se alimente de nada que esteja fora das Sagradas Escrituras. Tá bom? Deus ele já tem
dado tudo que é necessário para que a gente chegue ao céu. Na trajetória nós já estamos, ouvindo a voz dele, nós já estamos ouvindo. Agora, na caminhada, a gente precisa se reabastecer e não coma nada de outro pastor. Não se alimente de nada que esteja fora das Sagradas Escrituras. Ovelha, às vezes, não consegue discernir. A gente se esforça, né? A gente se esforça bastante para tentar separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas tem hora que a gente erra. Então, não depende da gente, depende do Senhor. Então, tenha a palavra de Deus como alimento diário para a sua vida. Amém? Tópico 3 da nossa lição. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Bom, para quem tinha alguma dúvida, que era sobre Jesus Cristo, que Davi estava falando no Salmo 23, quando você lê o Evangelho de João, você já não tem mais dúvida nenhuma, né? Porque o próprio Jesus, ele vai se descrever, existe uma autodescrição de Jesus Cristo no Evangelho de João, onde ele mesmo diz que ele é o bom pastor. Ele não é só o bom pastor, mas ele também é a porta, né, do curral das ovelhas. Então ele é a porta que dá acesso ao aprisco, ele é o pastor do aprisco, e existem outras informações interessantes que quanto ao pastorado de Jesus Cristo, né, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é o bom pastor, João 10:11. Vai dizer que Jesus é o grande pastor, Hebreus 13:20. E vai dizer que Cristo é o supremo pastor, 1 Pedro 5:4. Tá? Então, se Cristo é o supremo pastor da igreja, irmãos, então pode ser o pastor que for. Não passa de co-pastor, porque o pastor da igreja é Cristo. A igreja ela tem um dono, tá? E esse dono ele não é humano. A igreja, ela tem alguém que cuida dela. E esse é o Filho de Deus. Então, Cristo ele se coloca como pastor da igreja. E qualquer homem que atue na função pastoral, ele não passa de um auxiliar de Cristo, tá? Então, essa é uma vocação de extrema humildade. Porque um pastor de igreja, antes de tudo, ele é um servo da igreja, porque ele é um servo de Jesus. E ele serve a Deus, servindo as ovelhas de Deus. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso, tá? E, bom, com relação ao pastorado de Jesus, a primeira coisa que a gente observa, já deixando o texto de João 10 aberto, que o bom pastor, que Jesus afirma ser, ele faz uma distinção do seu pastorado e dos mercenários. Bom, quando a gente lê o texto de João 10, veja bem, vai dizer que João 10:10, texto muito conhecido, diz o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, ou tenham com abundância. Bom, de maneira equivocada, né, algumas pessoas atribuem esse ladrão aqui a figura de Satanás, e não é, exegeticamente não é, né? A gente pode até dizer por extensão que o ladrão ele é um filho de Satanás, né? Enfim, mas exegeticamente não. O que, assim, no contexto dessa passagem, o que Jesus está fazendo? É comparando o trabalho do bom e do mau pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor. E por quê? Porque eu dou a vida pelas ovelhas. O mau pastor, em contrapartida, o que ele faz? Ele vai roubar, ele vai matar e ele vai destruir. Detalhe que esse que não é pastor, ele sequer entra pela porta, né? Versículo 1 do capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Olha só, Jesus Cristo aqui está fazendo um paralelo, é uma comparação entre o que o bom pastor faz e o que o mau pastor faz. Por que ele está fazendo o seguinte? O reflexo aqui está todo no capítulo 9 de João. Aqui, no capítulo 9, existe a atuação dos maus pastores. Aqueles pastores humanos, perversos, que desconfiam do milagre de Deus, que desconfiam da palavra de Deus, que desconfiam de Jesus Cristo. E estes, eles tentam se aproximar das ovelhas com o objetivo de se aproveitar delas somente.
Lembra que eu te falei que no início da aula que não existia troca, né, nem venda de ovelhas entre pastores? O máximo que pode acontecer é um pastor, quando ele quer se livrar de uma ovelha, ele vendê-la para o abate. Então, por exemplo, ele tem uma ovelha que não lhe dá lucro, ele tem uma ovelha que lhe dá muito trabalho. Se ele é um mau pastor, o que ele faz? Ele simplesmente pega aquela ovelha e leva para ser abatida. Ou seja, para poder gerar algum lucro a partir dessa ovelha. Mas a primeira intenção dele não é cuidar somente da ovelha, mas é fazer dinheiro com ela. Então, é nesse sentido, Jesus Cristo está fazendo um paralelo em João 10 sobre o papel do bom pastor. E o bom pastor quem é? É aquele que morre pela ovelha se preciso for. É aquele que dá vida pelas suas ovelhas. É claro que, literalmente, achar alguém que morra pelas ovelhas, assim, não é uma coisa assim fácil. Eu, pelo menos, não conheço, né, um pastor que tenha chegado a esse ponto. Mas eu vejo aqui claramente a descrição do amor ágape, o amor sacrificial, né? Eu sempre costumo citar o texto de Efésios, onde Paulo diz o seguinte: maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Amor sacrificial, é se amar, é amar se entregando por ela se preciso for, entregando a sua própria vida se preciso for. Né? Já pegando um gancho aqui para o departamento de família, né? Ou para essa atuação mais na questão de família, eu posso dizer, baseado no texto de Paulo, que as esposas são ovelhas dos seus maridos. Maridos, sejam os pastores das vossas esposas, sejam os pastores das casas de vocês, sejam os sacerdotes do seu lar. Ou seja, dê descanso à sua família, né? Traga descanso ao corpo, dê conforto, traga descanso à alma, né? Esteja presente no sentido assim de você gerar segurança com a sua presença dentro do lar e não medo, né? E não discórdia, e não desentendimento, né? A sua família ela precisa de proteção, então afaste perigo, não é isso? A sua família precisa de provisão, então dê o que de melhor tem para a sua família. Então, assim, o exemplo do pastorado de Cristo, tá? Ele não deve ser recebido por nós somente naquele sentido de você ser um alvo das bênçãos de Deus, mas de você ser um replicador das bênçãos de Deus também. E a casa, né? O nosso lar, é um lugar essencial para o exercício desse nosso pastoreio, desse nosso pastorado também. Amém? Então, não sejamos maus pastores, não sejamos aproveitadores, mas que antes a gente se entregue, né? Que a gente ofereça a nossa vida pelo bem das nossas ovelhas, pelo bem da nossa casa, pelo bem da nossa família. Outro ponto, tópico 3.2, o relacionamento com as ovelhas. Tá? Jesus afirma que conhece suas ovelhas e delas ele é conhecido. Então, já tratamos um pouco disso, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, né? Jesus Cristo ele tem uma interação perfeita e individual com as suas ovelhas, assim como o pastor tem uma interação individual com as suas ovelhas. Por isso eles contavam, né? Todas as vezes. A gente já conhece aquele hino Eram 100 ovelhas, né? Diz que em determinado momento o pastor foi recontar as ovelhas e de 100 sentiu falta de uma e foi correr atrás dela. Porque ele dá valor individual a cada uma das ovelhas. A atividade pastoril, ela exige isso, né? Que as ovelhas sejam contadas no aprisco, na caminhada elas sejam contadas várias vezes para ver se nenhuma delas se perdeu. Na chegada é contado novamente, depois eles retornam, vão ser contadas inúmeras vezes e vão chegar, vão se alimentar, vão dormir, serão contadas novamente. E qualquer uma que o pastor der falta, ele vai buscar, ele vai correr atrás. Porque é isso que ele faz, né? Ele vai caçar onde for preciso até achar a ovelha perdida, né? Então a passagem de Lucas, ela é muito reveladora nesse sentido, o amor do pastor pelas suas ovelhas, né? Esse amor individualizado. Irmão, isso é muito importante, porque para Deus nós não somos estatística. Para Deus nós não somos número. O Senhor conhece a ovelha Rodrigo,
O Senhor conhece a ovelha Sara, conhece a ovelha Ana Luísa, conhece todos nós pelo nome. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né? Então, está lá João 10:3. Cadê? O porteiro abre-lhes a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Que glória! Jesus nos conhece pelo nome. Ele individualiza, né, a relação dele conosco. Nosso Deus é um Deus relacional. Glória a Jesus. Bom, último ponto. Outras ovelhas para o aprisco. Deixa eu ler aqui um trecho. Diz o seguinte: no início do seu ministério, Jesus enviou aos discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringem apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Que glória, irmãos, é saber que um pastor de Belém, né, que atuou ali no Oriente Médio há 2000 anos atrás, ele não tem o seu rebanho exclusivo num lugar, exclusivo num país. Hoje a mensagem desse pastor se alastrou o mundo afora, né? Se alastrou em todos os cantos da terra e em todos os lugares. Tem pessoas se convertendo e sendo conduzidas ao aprisco de Jesus Cristo. Nós somos brasileiros, gentios, e entendemos que fomos chamados por Cristo para poder fazer parte de um grande rebanho. E é importante que, além de fazer parte desse rebanho, que a gente se sinta acolhido por Deus, acolhido por Jesus Cristo, sustentado por eles e protegido por Ele. Amém? Eu quero finalizar essa aula com uma história que diz que há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma rádio, ela realizou um concurso para locutores, né? Queria saber quem era o melhor locutor, e para que o concurso ele fosse feito com algum equilíbrio, eles escolheram o mesmo texto para que todos os locutores lessem, né? Você já deve imaginar, mas o Salmo 23 ele foi o texto escolhido para que todos os locutores pudessem, né, fazer uma apresentação da sua voz, uma apresentação da sua locução com a leitura desse texto das Sagradas Escrituras. E existia uma plateia, existia um apresentador, existia uma banca de jurados, e diante de todo esse público, os locutores fariam a sua leitura para poder concorrer ao prêmio de melhor locutor. E vários desses locutores, eles leram um salmo com uma voz impostada, usando as suas técnicas, né? Talvez alguns com um fundo musical para gerar mais alguma emoção. E quem usou mais técnica, né, quem se saiu melhor, é evidente que ficou com as melhores notas. Mas no final, né, por último, na lista de concorrentes desse concurso, um senhor, uma pessoa já de idade, a voz já não estava mais no seu auge. Esse senhor, ele leu o Salmo 23 de uma maneira diferente, de uma maneira especial. E ele foi o único que, lendo o Salmo, ele conseguiu arrancar lágrimas de todos. Ele arrancou lágrimas da plateia, arrancou lágrimas do apresentador, arrancou lágrimas do concorrente, ele arrancou lágrimas do júri, a ponto dos jurados não conseguirem nem dar nota. E o apresentador ele chegou aos jurados e falou: veja, o que aconteceu? O que foi isso aqui? Vocês não conseguiram nem dar nota, está todo mundo chorando. O que teve de tão diferente na locução desse homem, na leitura que esse homem fez dos demais? Eles falaram: olha, os que leram primeiro, eles conhecem o Salmo do pastor. Mas esse que leu por último conhece o pastor do Salmo. Esse que leu por último sabe de quem ele está falando. Esse que leu por último conhece Jesus Cristo. Irmãos, que assim sejamos nós. O Salmo 23 ele já está decorado. O Salmo 23 já está aqui. Mas o Espírito Santo, nessa manhã, ele
deseja que o Salmo 23 esteja aqui também. Então, aquilo que já está presente na sua mente, transfira nesse momento agora para o seu coração. Fale com Jesus, se relacione com Jesus como seu pastor. E tenha a sua vida transformada pela presença dele. Irmãos, eu agradeço a todos que puderam me ouvir, a todos que puderam me assistir. Que todos tenham um excelente domingo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.